Novas essências do pensamento da unificação. Vamos fazer uma introdução de como a gente vai fazer a sequência do estudo, quais os capítulos, por que o livro está sistematizado e organizado na sequência que está. Então, o pensamento da unificação trata de forma abrangente com todas as áreas do pensamento. E sua forma de organização, ou seja, a ordem na qual essas várias áreas se desdobram, é semelhante à ordem da criação de Deus no universo. Ou seja, sendo que o pensamento de unificação começa com Deus como o ponto de início da criação, ele trata com a teoria referente ao próprio Deus, que criou o universo. Assim, o primeiro capítulo é a teoria da imagem original, o qual trata sobre Deus, a causa fundamental do universo. A seguir, desde que na ordem da criação por Deus todas as coisas foram criadas antes mesmo dos seres humanos, então a ontologia vai ser discutida como uma teoria referente a todas as coisas. Depois da criação de todas as coisas, na mesma sequência, os seres humanos então foram efetivamente criados. Portanto, a terceira área ou a terceira parte do estudo do pensamento da unificação é a teoria da natureza humana original, a qual se refere ao ser humano. Depois de criar Adão, Deus criou os animais, pássaros para Adão, como está lá no Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20. Então, depois de vê-los, Adão deu nome para eles. Isto significa que, enquanto observava todas as coisas com interesse, o Adão se envolveu em cognição e pensamento. Portanto, a quarta área no nosso estudo vai ser a epistemologia, que é a teoria da cognição. E a quinta área, na sequência, é a lógica, que é a teoria do pensamento. Seguindo, Adão e Eva deveriam aperfeiçoar as três grandes bênçãos. Isto significa que eles deveriam ter aperfeiçoado seu caráter a fim de realizar um mundo do ideal de criação. O mundo do ideal de criação é um mundo onde tais pessoas de caráter aperfeiçoado vivem com valores centradas no amor verdadeiro. Portanto, a sexta área é a axiologia, ou a teoria do valor. Na sequência, se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado pelo cumprimento de suas porções de responsabilidade, eles teriam ensinado seus filhos através de suas experiências durante seu período de crescimento, e seus filhos teriam amadurecido através de uma porção de responsabilidade relativamente leve até aperfeiçoar a primeira bênção. Assim, o Adão e a Eva aperfeiçoados teriam educado seus filhos. Portanto, a sétima área é a teoria da educação. Sendo que a primeira bênção é seguida pela segunda e terceiras bênçãos para compor as três grandes bênçãos descritas no Gênesis, a teoria da educação também trata dos aspectos educacionais da segunda e também da terceira bênção. Quando os seres humanos amadurecem, eles se casam e formam uma família, como era originalmente pretendido na criação. Portanto, a oitava área a ser tratada é ética, a qual trata sobre normas de relacionamento dentro da família. A próxima área se refere ao domínio humano sobre todas as coisas. O ser humano deve ter domínio sobre todas as coisas e todas as coisas devem retornar beleza para o ser humano. Deste modo, a nona área ou o nono capítulo é a teoria da arte. Sendo que domínio não implica somente domínio sobre a natureza, mas também sobre todos os diferentes tipos de atividades humanas, sob o conceito de domínio estão incluídos economia, política, sociedade, cultura e assim por diante. Embora o pensamento de unificação não discuta tanto política e economia, ele trata das mudanças históricas nessas áreas específicas. Deste modo, a décima área a ser estudada e tratada dentro da nossa sequência de estudo é a teoria da história. Existem leis invariáveis na forma consistente do trabalho em todas as áreas de atividade humana, e a teoria que trata sobre estas leis é a metodologia, a qual é a 11ª área a ser estudada. Por causa de sua natureza abrangente, a metodologia deveria ter sido colocada logo depois da teoria da imagem original para permitir com que a gente usasse essa metodologia como forma do próprio estudo, mas enfim. Sendo que uma análise comparativa deve ser feita entre a metodologia da unificação e as metodologias tradicionais seculares, ela foi colocada então por último na nossa sequência de estudos.
Então foi dessa maneira que as 11 áreas do pensamento da unificação foram organizados originalmente. Entretanto, as áreas da epistemologia e lógica foram colocadas no final da nossa sequência de estudo, exatamente antes da metodologia, por questão de conveniência, sendo que elas tratam com sofisticadas teorias tradicionais, epistemológicas e lógicas. Como mencionado aí anteriormente, o conteúdo desse nosso estudo é uma organização, então, dos principais aspectos do pensamento do Reverendo Moon, transmitindo, entretanto, somente parte do seu pensamento que tem sido disponibilizado ao público através dos seus discursos. É bem possível que novos e mais profundos pontos de verdade se tornarão disponíveis enquanto o tempo passa. Deste modo, se a necessidade surgir, é lógico que novos pontos serão acrescentados e complementados ao longo do tempo. Então essa é a sequência do estudo do pensamento da unificação através do livro Novas Essências do Pensamento da Unificação. Espero que você possa acompanhar esse conteúdo, estudar ele na sua íntegra e realmente conseguir compreender a profundidade, o alcance do que está contido nesse conteúdo. Muito obrigado e bom estudo.